Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Oh, quão doce é crer em Cristo, entregar-se a Jesus, esperar em suas promessas e andar na sua luz. Jesus Cristo, teu amor me deste a mim. Jesus Cristo, sempre quero crer em ti. É muito doce crer em Cristo e cumprir o seu querer. Não descrendo sua palavra, que é luz para meu ser. Jesus Cristo, teu amor me deixa a mim. Jesus Cristo, sempre quero crer em ti. É muito grato crer em Cristo quando busco o coração os tesouros infinitos de amor, paz e perdão. Jesus Cristo, teu amor me deixa a mim. Jesus Cristo, sempre quero crer em ti, sempre em ti. Glória a Deus, parte 4, hino 265 da harpa cristã. Sempre em ti confiar eu quero, meu precioso Salvador, na bonança e na luta. Vejo teu amor, Jesus Cristo, teu amor me deste a mim. Jesus Cristo, sempre quero crer em ti. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Antes que alguém fale alguma coisa no vídeo, tem que ser rápido. Bom, eu tô animado, graças a Deus. Eu estive muito doente de algo que eu fiquei na chuva, que eu não posso tomar chuva, né? Na cabeça. E fiquei com uma imunidade baixa, né? Bastante febre de noite, muita tosse, enfim, vários sintomas de gripe, né? Normalmente quando tá chovendo assim eu sempre boto um chapéu na cabeça, mas dessa vez eu não vigiei. Na segunda-feira tava chovendo bastante, eu fui pro monte lá da cidade dos meninos à noite. Foi uma maravilha, né? Eu fui de chapéu, tava chovendo bastante. Mas eu fui assim mesmo, tava chegando até que bastante pessoas. Eu levei o chapéu de chuva, né? O guarda-chuva, e levei o chapéu de cabeça. Só que eu, em vez de colocar o chapéu, deixei ele fora da minha cabeça e provavelmente caiu chuva. E uma coisa que eu tomo sempre cuidado é de não bater chuva na minha cabeça. Eu deixei e foi muito complicado. Foi 2 dias sem dormir de noite, terça e quarta, febre. Mas Deus foi me orientando, foi me medicando, graças a Deus. Né? Eu tô sem sintoma agora de tosse, de gripe, de tudo. E estamos aqui de novo, né? Todos os dias, pela misericórdia do Senhor. Eu sempre canto um hino aqui online, leio uma palavra de Deus, né?
Hoje eu conheci uma irmã e ela veio aqui na porta conversar comigo um assunto e ela estava me dizendo que pregou sobre o capítulo 6 de Jeremias. Aí eu estava conversando com ela, né, que eu ia estudar a respeito, né? Deixa eu ver se é Josué. Eu acho que é Josué, eu falei Jeremias. É sobre... É Josué mesmo, eu lembrei. Ela estava falando comigo sobre Raabe, né? Depois eu vou até estudar sobre a história de Raabe. Ela falou sobre a descendência de Raabe, falou muitas coisas boas, assim, que me deu esperança, né? Porque ela falou sobre a queda da muralha de Jericó, né? E Deus tem feito a obra, Deus tem dado a vitória. E muitas muralhas têm caído por terra em nossas vidas. Eu me lembro que há uns 30 anos atrás, quando eu voltei para Jesus, eu não tinha muita roupa, né, para o padrão cristão da época, né, que até hoje eu ainda mantenho esse nível de padrão, mas para falar sobre a época eu estou falando isso. Então aí eu ficava pensando com Deus, será que algum dia eu vou ter as minhas roupas de padrão, né, de cristão, tudo direitinho e tal? Isso passou de 30 anos, agora eu estava pensando aqui. A gente às vezes acha que tudo aquilo que a gente ouve falar nos testemunhos, né, vai acontecer na nossa vida da noite pro dia. Muitas coisas Deus fez rapidamente nas nossas vidas, né? Mas tem coisa que nós ainda estamos orando, né? Esperando nas promessas do Senhor, com paciência. Às vezes alguém vem nos desanimar, falar uma palavra que não está de acordo com as promessas de Deus nas nossas vidas. Mas eu tenho visto se cumprir muita coisa, sabe? Coisas que eu lembro que antes de eu perder minha mãe, antes do Senhor levar minha mãe para a glória, eu pensava como que ia ser, né? Quando Deus levasse a minha mãe, como é que eu ia fazer para me manter, né? Eu pensava muita coisa, porque quando a gente tem uma pessoa próxima a nós, a gente está sempre falando as coisas que acontecem, fazendo um resumo do dia, né? Se alguma coisa ruim aconteceu, a gente está falando, a pessoa também, um desabafa de lá, outro desabafa de cá. E eu sempre ficava, meu Deus, tem misericórdia, eu não vou aguentar, meu Deus, tem misericórdia. Até um dia que a minha mãe percebeu e falou pra mim que eu tinha que ser forte, sabe? Antes da perda, antes de ter a passagem da nossa mãe, a gente até se acha forte, né? Eu ficava dando uma de forte pra ela não ficar mais desesperada, porque foi uma preparação, né? Não foi da noite pro dia que ela partiu, ela foi preparada. Então eu sabia que ela estava indo e calhou de algumas vezes eu falar, Senhor, eu não vou aguentar. Aí teve uma vez que ela me disse, você tem que ser forte. Aí Deus trouxe os vasos aqui em casa, né? Falou para ela se consertar e ela foi pedindo perdão. Enfim, né? Todos os fenômenos que ocorreram foi uma coisa muito de Deus, assim. Mas com relação ao que eu estou falando, eu achava que eu não ia conseguir me manter, sobreviver, né? Digamos assim, sozinho. E foi em 2022, né? Em setembro de 2022, dia 21, que a minha mãe partiu. Já se passou 2023, 2024, 2025, praticamente 3 anos, né? E eu tenho visto que Deus tem me socorrido, nunca me abandonou, sempre, né? Conforme eu
sentia aquela tristeza que eu sinto, começava a lamentar, Deus sempre ali, né, falando comigo. Então nós temos o Espírito Santo, né, para nos consolar, graças a Deus. Então eu deixo essa mensagem aqui, né, para as pessoas que estão tristes, né, que estão abaladas, que recorra ao Espírito Santo. Muita gente não sabe, mas no primeiro capítulo, no terceiro capítulo de 1 Coríntios, diz que o Espírito Santo está em nós, né? Muita gente não sabe dessa verdade, mas o Espírito Santo está em nós, está dentro de nós. Então, às vezes, o Senhor fala com a pessoa, né? E a pessoa não está acreditando que Deus está nela. Em 1 João, aliás, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo, né? Então, e Jesus, ele falou para o povo, olha, fique em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do meu Pai. Em primeiro livro, em capítulo 1 de Atos, diz que houve a descida do Espírito Santo, né? Então ali Deus falou, né? Que o povo para esperar a promessa de Deus até que eles pudessem sair, né, revestido. E realmente a gente sabe que até hoje o Espírito Santo tem, com a sua virtude, ele tem nos preenchido, né? Tem nos livrado, nos guardado, nos abençoado. Mas muita gente não sabe que, por causa da tribulação, da perseguição, da humilhação, né, da acepção de pessoa, a pessoa acaba não tomando posse em saber de que ela é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, muitas das vezes, a pessoa ela é muito humilhada, né? Ela é deixada de lado, né? Por causa da acepção de pessoa. Eu lembro que eu fui membro de uma igreja e eu, aliás, já estou acostumado, né? E eu ficava de lado, né? Depois eu soube que o próprio dirigente fazia gesto, o obreiro não me dá oportunidade. Mas quando vinha pessoas que não eram membro, coisa que era errado nessa igreja, ele fazia gesto para a pessoa dar oportunidade para aquela pessoa que não era membro da igreja, e eu que era membro não recebia oportunidade. Então a gente vê que isso, para uma pessoa que não tem a fé que eu tenho, a pessoa poderia, né, voltar para o mundo, né? Nós vemos hoje em dia muita gente falando sobre isso, que por causa das panelinhas as pessoas estão saindo da igreja. Mas tem obreiro, tem pessoas que Deus prepara, né? Prepara de uma tal forma que a pessoa faz o que faz e a gente não sente nada. E eu me lembro que uma vez eu ia levantar para sair da igreja durante o culto. O Senhor falou para mim, não levanta daí, fica aí que eu vou te dar a vitória. Então, Deus realmente me deu vitória, sabe? De várias formas. Mas tem muitas pessoas que não ouvem a voz de Deus, né? Não acreditam que o que está escrito em 1 Coríntios 3, 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Muita gente não sabe, né? Que ela é o templo de Deus, porque muita gente prega que o Espírito Santo não está atuando, né? E a pessoa acredita nisso, entendeu? O atuar do Espírito Santo que a gente vê hoje, a libertação, os dons, né, que as pessoas têm, tudo isso é o atuar do Espírito Santo.
Mas é tanta humilhação, é tanta palavra contrária, tanto desprezo, que a pessoa se sente o inferior dos inferiores. Há um tempo atrás eu andava dizendo que eu era o menor da casa. Cheguei a falar isso até dentro do templo. Aí passou, o anjo subiu, quando desceu com a resposta, quando eu voltei no culto, o Senhor falou para mim: olha, você não é o menor, nem você é o maior. O meu sangue lhe nivela a todos por igual. Deus me falou isso dentro da igreja. Aí eu passei a olhar diferente para aquelas pessoas que eu passava na rua, que não dava a paz do Senhor, que a gente dá a paz do Senhor, a pessoa, né, não responde, vira o rosto. Para algumas eu consegui falar que sobre o sangue de Jesus nivela, né? Tem uma pessoa que eu não sei se ela saiu da igreja, né? O que é o problema dela, que eu dou a paz do Senhor, ela não responde. Eu não sei se ela saiu da igreja. Pode ser que eu pergunte, porque eu costumo, né, confrontar essas coisas. Mas, como nós temos falado aqui a respeito das 10 virgens, né? 10 virgens prudentes, aliás, 5 virgens prudentes, 5 virgens loucas, né? Porque o total de virgens eram 10. As virgens prudentes, elas tinham azeite nas suas lamparinas, consequentemente, quando o noivo viesse, elas tinham como acender sua lamparina e achar o noivo. Já as virgens loucas, elas não tinham azeite na sua lamparina, né? E elas ficavam ali na expectativa de que, caso ocorresse do noivo vir, elas iriam correr para poder encher suas lamparinas. Eu tenho sonhado muitas coisas lindas a respeito do arrebatamento, coisas tremendas, coisas que é surreal. Nessa semana eu sonhei de novo, eu estava muito febril, mas eu lembro que ocorreu uma coisa muito impressionante naquele sonho. Então as virgens loucas estavam totalmente sem azeite nas suas lamparinas. Caso o noivo viesse, elas não teriam como enxergar o caminho, né? Mas calhou, né, de que houve o sinal, né, de que o noivo estava vindo, e aquelas virgens sábias prepararam suas lamparinas, né, para poder ir encontrar com o noivo, e rapidamente as virgens loucas correram com as suas lamparinas pedindo para que as 5 virgens sábias dessem do seu azeite, né, para que elas também pudessem chegar até o noivo. Então elas disseram: olha, se a gente der nosso azeite para vocês, a gente vai ficar sem azeite para enxergar o caminho, e vocês também. Então, nem eu nem vocês vamos encontrar o noivo. Nos dias de hoje, a gente vê que tem muita gente buscando, né, um avivamento maravilhoso, né, e por mais que as pessoas critiquem, se vê claramente que essas pessoas não estão preocupadas com a crítica, né, como foi no caso de Noé, que quando Deus revelou para Noé a sua glória, a sua majestade, o seu poder, através do sonho, Noé começou a construir aquela arca. As pessoas zombavam de Noé, falavam de Noé daqui e dali, e ele não tomou conhecimento daquilo ali, ele continuou construindo a arca. O anjo colocou aqueles animais ali dentro, fechou a arca por fora, não tinha como Noé abrir a arca para socorrer aquelas pessoas que debocharam, né, do arrebatamento dos animais e das pessoas naquele navio, naquele barco. E o anjo fechou a porta daquele barco por fora e não teve como aquelas pessoas entrarem, né? O arrebatamento é um mistério profundo. Muitos que estão preparados com as suas lamparinas cheias de azeite vão subir. Nós sabemos que o azeite também representado pelo Espírito Santo, é um mistério profundo. Teve um jovem evangelista, Filipe. Esse varão, ele
foi arrebatado de uma cidade para outra através do Espírito Santo, que depois que ele batizou o eunuco, ele foi se achar em outra cidade. E muitas pessoas não analisam as escrituras, né? Estão com as lamparinas vazias. E eu tenho esse hábito, né, de ficar com a antena ligada ali quando Deus mostra alguma coisa. Hoje uma irmã me falou sobre Raabe, né? E eu passava o meu conhecimento para ela e ela passava o dela para mim, porque ela disse que ela pregou sobre os espias de Josué, né? E que Raabe ali ajudou. E ela falou sobre, né, tudo que aconteceu na vida de Raabe a partir do dia que ela guardou os espias de Josué. Josué capítulo 6. Então nós vemos que a nossa posição, né? A nossa posição espiritual, ela tem que estar em busca, né? Buscar a Deus, buscar, né, a unção, buscar o azeite. E ainda tem uns que falam para não buscar o azeite. Não vai buscar o azeite, não. Deixa do jeito que tá, não vai buscar azeite, não. Você fica paradinho aí. Mas é uma coisa séria, né? A pessoa não analisar as escrituras e não levar a sério, né? A respeito do que Deus, né, está ordenando na Bíblia, né? Se Jesus deixou uma parábola que fala das virgens sábias, as virgens loucas, no total de 10, 5 loucas, 5 prudentes, 5 não tinha azeite, 5 tinha. As que tinham azeite subiram, as que não tinham azeite ficaram. Então por que não estão se pregando sobre a busca do azeite, sobre buscar estar firme na posição espiritual, né? Então eu tenho visto que a Bíblia tem recurso aqui para nós pregarmos a respeito da verdade pelas eternidades. Porque essa Bíblia de estudo que eu tenho pentecostal, ela já tem 30 anos, 3 décadas, e são 3 décadas que eu estudo essa Bíblia e é um rio de conhecimento inesgotável, interminável. E quanto mais eu estudo essa escritura, mais maravilhas eu vejo, né? Hoje a irmã falou de Josué, capítulo 6, aí eu perguntei umas 3 vezes a ela, né? Porque a gente ficou conversando muito a respeito disso, porque ela ainda estava debaixo da unção que ela pregou sobre Josué, capítulo 6. E eu falei para ela, eu vou estudar, né? Quando eu chegar dentro de casa, eu vou estudar, vou olhar os vídeos, né? A respeito de Josué, capítulo 6. O tema é Jericó é destruída, Raabe é salva. Raabe foi aquela que guardou, né, ali os espias de Josué. Eu vou tentar ler alguns versículos dessa palavra que eu falei com a irmã que eu ia estudar. E eu acho que esse é um momento propício, né, para a gente poder ler alguns versículos de esclarecimento desse capítulo 6 de Josué. Deixa eu me ajeitar aqui. Jericó é destruída, Raabe é salva. Capítulo 6 de Josué, versículo 1 em diante. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Amém? Esse mistério é profundo. É interessante, né? Como é que
quando a gente lê as escrituras que Deus abre para nós, os selos, né? A gente consegue entrar na história, ver uma coisa tão presente, tão real. Glória a Deus. Vamos lá. Vou ler de novo capítulo 6 de Josué, versículo 1 em diante. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. Durante 6 dias o povo de Deus estava ali rodeando aquela muralha, tocando a buzina. No 7º dia, eles rodearam, mais vezes ali aquela muralha. Glória a Deus. E tocando a buzina. Aleluia. Versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas. Meu pé tá sem meia. E eu tenho um mistério que é só entrar um ventinho gelado já dá a tosse. Capítulo 6 de Josué, versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué os filhos de Num, os sacerdotes, e disse: Levantai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram a buzina, e a arca do concerto do Senhor os seguia. Eu acho impressionante como que o Espírito de Deus, ele conhece o futuro, das nossas vidas, graças a Deus. Quantos milhares de livramento nós já tivemos por causa desse poder tão grande do nosso Deus, Ele falou para o homem de Deus fazer todo esse processo, com a Arca da Aliança, com os varões de Deus, rodear aquela cidade, e disse, antes da muralha cair, ele falou com o profeta, ele falou assim: olha, você vai fazer tudo que eu estou mandando e a muralha vai cair. Então nós,
temos que ter essa consciência de que o Espírito Santo mora em nós, conforme foi lido aqui no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e fazer tudo o que o Espírito Santo está nos mandando para que essa muralha venha cair na nossa vida. Glória a Deus, né? Nós lemos aqui, 1 Coríntios, né? No 3, versículo 16, nós lemos que para a muralha cair, né, temos que estar com o Espírito Santo nas nossas vidas, né? E nós lemos aqui 1 Coríntios 3,16 que o Espírito Santo está em nós, né? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o templo de Deus, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? Então temos que ter essa vigilância, né, de ouvir a voz de Deus, de obedecer, para que essa muralha venha cair. E conforme a irmã estava dizendo, depois que a muralha caiu, coisas maravilhosas aconteceram, né? Porque o povo de Deus viu ali aquela muralha no chão, se confiou mais ainda em Deus, se aproximou mais de Deus, e Deus então pôde operar muito mais, né? E que Deus possa nos abençoar nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, nesta madrugada, pela manhã, pela tarde, pela madrugada, cada vez mais, né, que nós vemos analisar a Escritura, porque convém ter nela vida eterna. Muito em breve, conforme diz no capítulo 21 de Apocalipse, nós iremos conhecer a nossa nova morada, a cidade santa, né? Mas muitas pessoas não estão com o nome anotado no livro do Cordeiro, né? Porque em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz que vão se abrir os livros, né? Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, é sobre o juízo final ali, né? E diz que os livros vão se abrir, principalmente o livro da vida, e os nomes vão ser lidos ali, né? Os que são salvos vão ter seus nomes ali expostos, né? Mas diz a Bíblia que o Senhor Jesus também tem um livro, né? E nós temos que acreditar. Capítulo 21, versículo 27 também fala sobre esses livros, né? Capítulo 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Tô quase me lembrando do sonho. Sonho de arrebatamento, foi tão profundo aquele sonho, mas eu não lembro ele todo. Aí conforme eu tô lendo aqui a respeito do capítulo 21 de Apocalipse, versículo 27, né, sobre o livro da vida do Cordeiro, eu estou tendo relances do sonho, mas eu não lembro ele completo. Eu sei que foi um sonho de que Jesus levava a igreja e acontecia muitas coisas, né? Deus não está me deixando lembrar. Mas uma coisa eu digo, que se antes do arrebatamento nós estamos vendo essa perseguição terrível, essas coisas terríveis, só quem não entende, né? Quem não lê a Bíblia, que não entende que o mundo está indo em direção ao juízo final, né? Capítulo 21 de Apocalipse, a partir do versículo 1, fala sobre... Eu pulei eu estava no Apocalipse, quando eu fui ver já estava em Lucas. O capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1 diz: o novo céu e a nova terra. Com tudo que nós temos visto, né,
tudo que está para acontecer, que nós estamos vendo, todo mundo falando, e mesmo sem ninguém falar, a gente está vendo as coisas acontecendo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Coisa mais linda é analisar as maravilhas, né? Que Deus tem preparado, que até o muro da cidade toda cravejada de pedras preciosas. E a fábrica do muro, ela é de jaspe. Já pensou, irmão, que glória que é? Rua de ouro, assentos de ouro. Coisa mais linda aquela cidade. Mas aí, como nós estávamos falando aqui, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe, nós vemos que só se a pessoa não quiser ler, né? A pessoa não quiser ler a escritura, né? Aí ela não vai ver que tudo aqui na face da terra é passageiro, né? Até nós também somos passageiros, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos buscar o azeite do Senhor para o arrebatamento, porque vai tocar trombeta a qualquer momento. E muita gente está sem o azeite porque não busca a Deus. Mas nós vamos buscar, amém? A partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz.